Oi, gente, bom dia. Hoje iniciaremos a aula do capítulo 12 do livro de vocês, onde a gente vai falar sobre o reino plantae, ok? Mas antes disso, eu irei dar para vocês umas dicas de estudos. Vocês procurem um lugar sempre calmo, reservado, silencioso, para que vocês possam se concentrar mais. Tenham sempre perto de vocês um estojo contendo lápis, caneta e borracha, e tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, seu livro de ciências e seu caderno para vocês fazerem as devidas anotações. Todos os seres, incluídos no reino plantae, eles são eucariontes, pluricelulares e autótrofos. As plantas pertencem ao reino plantae e são muito importantes para a manutenção da vida na Terra, pois todos os seres vivos dependem delas para sobreviver. Como eu já disse, eles são pluricelulares ou multicelulares, são a mesma coisa, com células eucarióticas. Eles são autossuficientes, ou seja, eles produzem seu próprio alimento através da fotossíntese, sendo assim chamados de autótrofos. Okay? Todas as células vegetais possuem celuloses em uma parede celular, vacúolos e cloroplastos em seu interior. Os vegetais foram os primeiros colonizadores do planeta Terra. Graças à sua autossuficiência alimentar, eles conseguiram conquistar o ambiente, e é através das plantas que a vida no planeta se mantém. Aqui são os cloroplastos, que ficam no interior das suas paredes celulares. Aqui é uma representação simplificada do processo de nutrição. Vamos lá, é o processo de fotossíntese, onde o vegetal, ele absorve gás carbônico e solta gás oxigênio. Por isso que nós, seres humanos, dependemos das plantas para sobreviver, porque eles que liberam o gás oxigênio e absorvem o gás carbônico que nós, seres humanos, liberamos. Ok? Uma parte da água evapora pelos estomatos das folhas, Uma parte da água absorvida pelas plantas, ela é evaporada. A seiva bruta, ela é distribuída pelo xilema para todas as partes das plantas. Já a glicose, que eles absorvem o açúcar produzida na fotossíntese, integra a seiva elaborada, que é distribuída pelo floema para toda a planta. A água e os sais minerais são capturados pelas raízes, ok? A planta usa o gás carbônico, a luz solar e a água para fazer a fotossíntese. Esse processo libera o nosso oxigênio. Quais são os representantes do reino plantae? São as plantas sem sementes, que são as briófitas, e as pteridófitas, e as plantas com semente, que são as gimnospermas e as angiospermas. Ok? Temos exemplos aí que são das briófitas, são os musgos e as hepáticas. Das pteridófitas são as samambaias e as avencas. Das gimnospermas é o pinheiro do Paraná, um exemplo. E angiospermas é qualquer planta que produz fruto, como mangueira, cajueiro, goiaba, beiro, laranjeira, abacateiro e etc. Aqui está um exemplo dessas plantas, das briófitas, os musgos, das pteridófitas, samambaia. Aqui nas gimnospermas é o pinheiro, e a angiosperma, eu acho que é um pêssego, uma maçã. A evolução. Acredita-se que os vegetais evoluíram a partir de um grupo de algas pluricelulares. As algas, elas não possuem raiz, caule nem folhas. Não possuem também vasos condutores de seiva, pois, por serem aquáticas, elas absorvem substância por toda a superfície do talo, que é permeável. No decorrer da evolução, novas estruturas se desenvolveram, tais como
órgãos para fixação e absorção de água e sais minerais, que agora estão no solo, epiderme, com revestimento para impedir a desidratação, e células especiais, chamadas estomatos, que permitem a troca de gases entre o vegetal e a atmosfera. A reprodução. A forma de se reproduzir também modificou. As algas, por viver em meio aquático, possuem gametas flagelados que nadam uns em direção aos outros. Os vegetais, por viverem em solo firme, foram ao longo do tempo adquirindo outras formas de reprodução. Por exemplo, as briófitas, a geração dominante é a gametofítica. Ao germinarem no solo, os esporos produzem os gametófitos, que geralmente apresentam arquegônios, local de produção dos gametas femininos, e os aterídeos, local de produção dos gametas masculinos, na região apical. O gameta feminino é denominado oosfera, já o anterozoide são os gametas masculinos flagelados. Os gametas são gerados por mitose e são haploides, assim como os gametófitos. Após eventos de chuvas ou uma pequena garoa, pode acontecer a fecundação. A gota de água que atinge o ápice do gametófito masculino lança os asterozoides para fora da planta e, ao caírem, os gametófitos femininos nadam até a oosfera, ocorrendo então a fecundação e originando um zigoto. Os esporos são formados por meio de meiose em uma estrutura conhecida como cápsula. Esse então cresce e amadurece e inicia um ciclo de vida dos musgos. Quais são as principais características das briófitas? Elas foram as principais plantas, as primeiras plantas que ocuparam o ambiente terrestre, são minúsculas e vivem em ambientes úmidos, não produzem flor, semente nem fruto. Elas são plantas avasculares, necessitam de água para se reproduzir. Os gametófitos são dominantes, não apresentam raiz, caule e folhas verdadeiras, não possui semente, flor e fruto, e os representantes dela, como eu havia falado, os musgos e as hepáticas, ok? Já na pteridófitas, os gametângios, local de produção dos gametas, são originados em estruturas especializadas, denominadas gametóforos, que são hastes férteis que sustentam os gametângios. Os gametófitos são unissexuados, podendo ser facilmente identificados em masculino e feminino, de acordo com a parte superior do gametóforo. Os antirídeos são formados em gametóforos, cuja parte de cima apresenta formato discoide, quando a oosfera se origina de um gametóforo com forma semelhante a guarda-chuva. Após a fecundação, o esporófito é formado sobre o gametófito, que, com o passar do tempo, se degenera. Tanto as briófitas como as pteridófitas ocorre uma dependência muito grande da água para a fecundação, já que os gametas masculinos são flagelados. As principais características das plantas pteridófitas, elas são conhecidas, gente, como plantas vasculares sem sementes, Elas possuem vasos condutores, por isso que elas são chamadas de vasculares. Elas possuem raízes, caule e folhas. Elas necessitam de água para a produção e o esporófito é dominante. Não possui semente, nem flor, nem fruto. E os seus representantes são as samambaias e as avencas, Ele foi o segundo vegetal na escala evolutiva das plantas, A presença de
vascularidade permitiu a elas crescerem mais que as briófitas. Os vasos condutores de seiva são responsáveis pela condução e sustentação do vegetal. Aqui uns exemplos, né, de pteridófitas, as samambaias, samambaiaçu e o xanxim. São os exemplos de pteridófitas. Galera, por hoje concluímos a nossa aula, concluímos todo o capítulo 7, ok? Mas se você tiver alguma dúvida, vocês leiam de novo o capítulo de vocês, façam um pequeno resumo de tudo que vocês entenderam, dos pontos mais importantes que vocês acharam mais importante. É muito bom fazer um resumo sobre a aula, sobre o conteúdo, porque assim vocês vão estar adquirindo mais conhecimento. Mas com o resumo, vocês fizeram o resumo, mas tem alguma dúvida sobre a aula, vocês têm todo o acesso ao nosso site. Vocês têm o acesso ao nosso site e lá vai ter todo o conteúdo das nossas aulas. Então é só acessar www.escolapequenospassos.com.br e não esqueça, galera, de acessar a nossa agenda eletrônica, porque lá é postado todos os dias as atividades do dia de vocês, ok? Um bom dia de estudo para vocês. E até a próxima aula.